TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, estamos celebrando o 4º domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E quando nós falamos desse Dia Mundial de Oração pelas Vocações, pensamos, e muitas vezes pode vir dar-nos a impressão de que nesse Dia Mundial rezamos somente pelas vocações sacerdotais, religiosas ou missionárias. É rezar para todas as vocações. Sim, vocação para mais sacerdotes, mais religiosos e religiosas, mais irmãos e irmãs comprometidos com a vida missionária além fronteiras, para as vocações leigas, mas também para as vocações como bons pais, boas mães de família, vocação para construirmos bons cristãos, para que mais jovens assumam a missão de construírem famílias alicerçadas na fé cristã católica. Então, quando nós falamos de vocação, se abrange tudo. Porque não existe uma hierarquia de vocações, de dizer que a vocação do sacerdote ela é mais importante do que a vocação de um pai, de uma mãe de família, ou que uma vocação de um missionário que evangeliza um país fora é mais importante de alguém que trabalha na sua comunidade. Vocação é vocação, é chamado. Todos estão no coração de Deus. Por isso esse domingo do bom pastor. Porque todos nós somos chamados a ser o bom pastor, a ter esse coração misericordioso de pastor. Claro que alguns na igreja têm uma missão especial do pastoreio do povo de Deus de maneira mais concreta. Claro, o Papa, por ser o pastor maior da nossa igreja. Depois nós temos os nossos bispos, que são chamados a pastorear uma porção particular do povo de Deus. E nós temos os nossos padres, que pastoreiam a realidade de uma paróquia,
realidade de uma comunidade, ou até mesmo aqueles que estão cuidando da formação, outros que trabalham como professores, sempre tem essa dimensão do pastoreio, de uma realidade mais particular. Agora, todos têm como inspiração maior Jesus, o bom pastor. E esse bom pastor vai colocando, como nos descreve o Evangelho de São João, como tem que ser o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele compara o mercenário do bom pastor. O mercenário, ele não cuida das ovelhas. Quando vem o lobo, ele foge, larga as ovelhas e as ovelhas que se viram. Agora, o bom pastor não. O bom pastor vem, cuida das ovelhas, defende as ovelhas, conhece as ovelhas, porque ele se importa com cada uma delas. E se for preciso, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus é o exemplo do bom pastor, porque ele conhece cada uma das suas ovelhas. E todos nós, de uma maneira ou de outra, também somos, por um momento, as ovelhas desse aprisco. Jesus é o único que em nenhum momento foi, é ou será ovelha. Jesus sempre foi, é e será o bom pastor. Agora nós também, muitas vezes, temos que nos comportar como boas ovelhas. Porque o bom pastor Jesus conhece cada um de nós, conhece a nossa história, conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas lutas, conhece a nossa rebeldia de ovelhas. Por isso precisamos ser essas ovelhas que, agradecidas a Deus, porque temos um bom pastor que cuida das suas ovelhas. Nós não estamos abandonados. O bom pastor, Jesus, cuida de cada um de nós. E Ele deu a sua vida por nós, suas ovelhas. Até mesmo quando nós nem éramos, talvez, ovelhas do rebanho de Jesus Cristo, mesmo assim Ele deu a vida por nós, para que nos tornássemos suas ovelhas. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos, como ovelhas, escutar a voz do bom pastor. E como é que a gente escuta a voz do bom pastor? Através da voz da igreja. Quando nós escutamos a voz da igreja, nós estamos escutando a voz de Jesus. E aqui eu não digo escutar a voz desse ou daquele bispo, ou desse ou daquele padre, não. Porque muitas vezes as pessoas de forma individual podem ter vozes particulares. Não é isso. Quando nós falamos de escutar a voz da igreja, escutar a voz do Papa, escutar a voz da igreja maior. Isso é escutar a voz da igreja. Escutar o que nos diz a igreja para esse tempo. Porque aí nós vamos conseguir discernir, meu irmão, minha irmã, no meio de tantas vozes, a voz do bom pastor. Escutar a voz daquele que nos conduz, daquele que nos orienta. E aí nós vamos ter condições de saber por onde caminhar. Toda essa confusão do mundo, toda essa confusão de vozes, de ideias, de projetos, pode confundir a gente, pode confundir as ovelhas. Então precisamos ouvir a voz do pastor maior, que é essa ressonância da voz do bom pastor Jesus, e a partir disso a gente saber caminhar. E aí pode vir a vozes que for, porque a gente sabe distinguir a voz. Assim como a ovelha sabe distinguir a voz do seu pastor, nós precisamos também distinguir a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo, para a gente não se confundir. Porque muitas vezes o lobo pode tentar imitar a voz do pastor. E se a gente não tiver com nossos ouvidos atentos, em vez de a gente ouvir a voz do bom pastor, a gente
ouve a voz do lobo. E aí quando vai ver já é tarde. A ovelha já caiu nas garras do lobo. Então, escutemos a voz do bom pastor. Escutemos para que a gente caminhe conforme é o desejo do coração de Deus. E que a gente passe a conhecer também o bom pastor. Como dizia Papa Francisco, é preciso que o pastor tenha o cheiro das ovelhas, mas é preciso também que as ovelhas, parafraseando o Papa Francisco, mas é preciso que as ovelhas também sintam o cheiro do pastor, que a convivência faz isso. Não adianta só o pastor sentir o cheiro das suas ovelhas, mas é preciso também que as ovelhas sintam o cheiro do seu pastor, porque se aparecer um outro pastor, até bem intencionado, mas se não é o cheiro do pastor atual, do pastor presente na vida das ovelhas, as ovelhas não vão acompanhar. Então é preciso um compromisso maior. Todos nós precisamos nos comprometer, porque o rebanho aprisco é muito grande. Todos nós precisamos pedir que o Senhor nos ajude a viver como ovelhas, mas também ajudar o pastor a pastorear bem as ovelhas. Nós podemos ajudar com o nosso compromisso, com o nosso testemunho, a trazer mais ovelhas para o aprisco do amor, da proteção, do cuidado e do zelo do bom pastor. Que nesse domingo o bom pastor possa abençoar você e a sua família, através da intercessão de Nossa Senhora, de São José e de Santo Agostinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.